Existe um lugar no Arizona, onde formações rochosas parecem ondas gigantes congeladas no deserto. Mas durante tempestades de areia, o horizonte desaparece completamente e a paisagem muda de forma em poucos minutos, como se o próprio deserto estivesse tentando engolir tudo, principalmente quando o vento atravessa as pedras, levantando areia por toda a região. E se esse tipo de mistério te prende atenção, continue comigo. 10. As ondas de pedra. O nome desse lugar é The Wave, uma formação rochosa localizada no Arizona, conhecida pelas curvas naturais atravessando as pedras. O cenário parece formado por ondas gigantes, congeladas no meio do deserto. E justamente por isso, The Wave se tornou uma das paisagens mais irreais dos Estados Unidos, principalmente durante o pôr do sol. 9. A tempestade de areia. Durante tempestades intensas, o deserto muda completamente de aparência. O vento atravessa as formações rochosas, levantando areia em várias direções, e o horizonte começa a desaparecer lentamente, criando uma sensação de isolamento extremo, como se toda a região estivesse sendo engolida pela poeira, principalmente durante os períodos mais secos. 8. As curvas impossíveis. As pedras de The Wave possuem linhas extremamente incomuns. Curvas naturais atravessam toda a formação, criando padrões difíceis de acreditar, principalmente quando a luz atravessa as rochas e destaca as cores avermelhadas do deserto, fazendo aquele lugar parecer artificial, como se tivesse sido esculpido manualmente. 7. O silêncio do deserto. Uma das partes mais inquietantes daquele lugar é o silêncio constante. O deserto parece completamente vazio, sem cidades próximas e quase sem movimento no horizonte, principalmente antes das tempestades de areia, quando o ar fica pesado e a paisagem parece parada no tempo. 6. Uma paisagem alienígena. Visualmente, The Wave parece outro planeta. As curvas das pedras, as cores intensas e o chão seco do deserto fazem a região parecer completamente fora da realidade, principalmente durante tempestades de areia, quando parte das formações desaparece lentamente atrás da poeira, atravessando o horizonte. 5. As pedras engolidas pela areia durante ventos fortes. Grandes quantidades de areia atravessam o deserto, cobrindo parcialmente as formações rochosas e mudando completamente o visual da paisagem. Em alguns momentos, as ondas de pedra parecem desaparecer dentro da tempestade de areia, criando uma imagem extremamente estranha. 4. O mistério geológico. Pesquisadores acreditam que as formações de The Wave foram moldadas lentamente pela erosão durante milhões de anos. Vento, chuva e mudanças extremas de temperatura foram criando as curvas vistas hoje. E justamente por isso, o lugar continua sendo estudado como uma das paisagens geológicas mais raras do planeta. 3. O deserto em movimento. O detalhe mais estranho daquele lugar é perceber como a paisagem muda rapidamente. A areia atravessa as pedras, o horizonte desaparece e o vento transforma completamente o cenário, fazendo o deserto parecer vivo, principalmente durante tempestades intensas, quando tudo fica coberto por poeira. Se você gosta desse tipo de mistério, se inscreve agora, porque o próximo detalhe é ainda mais absurdo. 2. O deserto do Arizona. Hoje, The Wave continua atraindo visitantes do mundo inteiro, principalmente pelas formações rochosas incomuns e pela aparência quase extraterrestre. Mas durante tempestades de areia, o cenário muda completamente e as ondas de pedra desaparecem lentamente, atrás da poeira cobrindo o deserto. 1. O detalhe mais inquietante, talvez o ponto mais assustador daquele lugar, não seja apenas o formato das pedras, mas a sensação constante de movimento, como se o deserto inteiro
estivesse mudando lentamente diante dos olhos. E justamente por isso, The Wave continua parecendo impossível até hoje, principalmente durante as tempestades de areia. Em encerramento, The Wave prova que alguns lugares da Terra parecem escapar completamente da lógica. E durante tempestades de areia, as formações rochosas do Arizona se transformam em um dos cenários mais estranhos e inquietantes do planeta. Se esse lugar te deixou curioso, se inscreve no Planeta Curioso Oculto.